Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre furniture, que significa em português mobília. Vocês vão também ver ao longo da aula que existem alguns objetos que são utilizados em algumas casas e outros não, ok? Vocês vão tirando aí a conclusão de acordo com o que tem ou não na casa de vocês, ok? Let's start. Let's read useful phrases about furniture. Nós vamos ler agora algumas frases úteis sobre a mobília, sobre furniture, ok? My house has a lot of closets. A minha casa tem muitos armários. My house has a basement. Minha casa tem um porão. My dad has a workshop in the basement. Meu pai tem uma oficina no porão. My dad makes wood furniture. Meu pai faz móveis de madeira. My house does not have a second floor. Minha casa não tem um segundo andar. My house has a garage. Minha casa tem uma garagem. My house has a big backyard. Minha casa tem um quintal grande. My backyard has a maple tree. Meu quintal tem uma árvore de bordo. My backyard has a swimming pool. Meu quintal tem uma piscina. My backyard has a vegetable garden. Meu quintal tem uma horta. My family likes our house. Minha família gosta da nossa casa. Vocês viram aí algumas frases que são úteis e são todas relacionadas à casa ou à mobília, ok? Agora vamos para o vocabulary, vocabulário, que são as palavras específicas sobre os objetos que possuem na casa, né? No caso aí, a mobília, ok? Nós temos ali a television, que é a televisão, a lamp, que é o abajur, telephone, o telefone. Nem todas as casas possuem esse tipo de telefone, porém, né, ele ainda é utilizado. Nós temos a coffee table, que é a mesa de café. Nós temos cushions, que são as almofadas. A curtain, que é a cortina. Picture, no caso ali, se você tem algum tipo de quadro com alguma foto, imagem, né? Geralmente as pessoas colocam ali na parede. Nós temos o armchair, que é a poltrona. Nós temos o sofa, que é o sofá. Nós temos o fireplace, que é a lareira. Esse também não é muito comum em ter nas casas brasileiras, porém em lugares mais frios, né, a gente saber que tem alguns lugares que possuem a lareira. No caso ali, aquecem as casas, né, durante o inverno. Nós temos a beside table, que é aquela mesa do cantinho da cama, ok? Nós temos o clock, que é o relógio. Ele pode ficar tanto na parede quanto no pulso, né? Enfim, tem vários lugares, inclusive até na mesinha também as pessoas colocam. Nós temos a bed, que é a cama. Bookcase, que aí no caso seria a estante. Rug, que é o tapete. Cooker, que é o fogão. Desk, que é a mesa de estudos. Wardrobe, que é o guarda-roupa. Microwave, que é o micro-ondas. Nós temos a chair, que é a cadeira. Nós temos a fridge, que é a geladeira.
a dishwasher, que é uma máquina de limpar os pratos, colheres, ok? Geralmente essa máquina, ela não é tão comum assim no Brasil, porém nós temos algumas casas que possuem, ok? Então, essa maquinazinha aí de limpar os utensílios. O próximo é o washing machine, que é a máquina de lavar, né, roupas. E também temos o toilet, que é o vaso sanitário, e shower, que é o chuveiro, ok? Além do vocabulário, nós também temos que utilizar o there is e o there are, que são duas expressões aí, que em português elas são traduzidas como há, ou também, né, em outras traduções, existe. Essa gramática ela é usada para indicar que algo existe ou está em algum lugar. O singular é quando nós temos um objeto, o plural quando nós temos dois ou mais. Ok? Essa expressão there is e there are em inglês, nós vamos utilizar aí quando nós estivermos também nos referindo a objetos que possuem na casa, que aí exatamente vocês podem utilizar também o vocabulário que nós acabamos de aprender sobre a mobília, ok? O primeiro nós vamos utilizar como exemplo a cama, ok? Observem aí no slide, nós temos there is e there are, né? There is nós vamos utilizar no singular, nós temos ali a frase there is one bed. Existe ou tem, né, uma cama. Ali no plural, quando nós tivermos dois ou mais objetos, no caso ali, there are two beds. Tem ou existem, né, duas camas. There is e there are na afirmativa. O uso de there is e there are, no caso, né, há ou existe, ocorre exclusivamente em frases afirmativas. Exemplo, there is a book on the table. Há um livro em cima da mesa. There are two dogs in that house. Há dois cachorros naquela casa. Na forma negativa. Nas frases negativas, deve-se acrescentar o not depois do verbo. Exemplos. There's not a book on the table. Não há um livro em cima da mesa. Segundo exemplo, there are two dogs in that house. Não há dois cachorros naquela casa. Outra forma de dizer as mesmas frases é através do uso da forma contraída. A forma contraída, como eu disse para vocês em algumas aulas anteriores, é o uso do apóstrofo, como se fosse uma vírgula invertida, ok? Nós temos o is not, que vai ficar isn't, e o are not, que vai ficar aren't, ok? Essas aí são as duas formas contraídas. Ainda na forma negativa, nós temos ali, né, there isn't a book on the table. Nós estamos aí utilizando a forma contraída para vocês verem como fica o exemplo na frase, ok? E a tradução, não há um livro em cima da mesa. O segundo exemplo, there aren't two dogs in that house. Não há dois cachorros naquela casa. E aí vocês veem que o aren't, ele está na forma contraída, diferente da primeira vez que vocês viram aí a frase, ok? Próximo, a forma interrogativa, quando a gente, né, utiliza aí para fazer perguntas. Nas frases interrogativas, basta inverter a ordem do verbo, ou seja, there is vai ficar is there e there are vai ficar are there. Você somente vai inverter a ordem do verbo e dessa palavra aí, né, there is, there are, para iniciar uma pergunta. Exemplos. Is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa? Apenas a estrutura em inglês vai ser modificada, ok? Are there two dogs in that house? Há dois cachorros naquela casa? E aí você vê aí que ele vai inverter a ordem do verbo com a outra palavra, né? Porque ela vai indicar uma pergunta. Agora iremos para os nossos exercícios, ok?
nós aprendemos na aula de hoje sobre a mobília, sobre frases úteis que vocês também podem falar sobre a casa e vocabulário, né? Todas as palavras relacionadas à mobília nós também aprendemos na aula de hoje. E o singular e o plural para poder falar sobre essa mobília. Então, vamos agora exercitar de acordo com os exercícios de hoje. Nós temos aí uma questão, vocês observem que nós temos um quarto, né? Ele tem muitos objetos, inclusive espalhados aí pelo quarto, e vocês vão completar com there is e there are. Nós vamos primeiro ler as frases em inglês e daqui a pouquinho nós iremos traduzir todas, ok? A primeira, nós temos a t-shirt on the bed, 2 books on the floor, a scarf on the floor, 4 pictures on the wall, many books on the shelves, a book on the bed, a laptop on the floor e some papers on the floor. Agora nós iremos traduzir para a língua portuguesa. A primeira, nós temos uma blusa em cima da cama. A segunda, 2 livros no chão. A terceira, um cachecol no chão. Quarta, 4 retratos na parede. Quinta, muitos livros na estante. Um livro na cama. Na sétima, um computador no chão. E na oitava, alguns papéis no chão. Agora vocês vão me dizer se as frases estão no singular ou no plural, ok? Observando aquela imagem que está ali na questão, ok? Vocês vão completar com there is ou there are. Se tiver no singular, vocês vão colocar there is. E se tiver no plural, there are, ok? Observem bem as imagens. E vamos para as respostas, ok? Na primeira, nós temos there is a t-shirt on the bed. Tem uma blusa em cima da cama. Na segunda, nós temos existem 2 livros no chão. There are 2 books on the floor. Na terceira, nós temos there is a scarf on the floor. Tem um cachecol no chão. Na próxima, nós temos there are 4 pictures on the wall. Temos 4 imagens ou quadros, né, na parede. Próximo, nós temos there are many books on the shelves. Existem muitos livros na estante. There is a book on the bed. Tem um livro na cama. There is a laptop on the floor. Tem um computador no chão. E there are some papers on the floor. Existem ou tem alguns papéis no chão. Ok? A segunda questão, nós temos coloque o nome dos objetos da casa em inglês. Nós temos aí um vaso sanitário, uma cadeira e uma cama. Nós temos também uma lamparina, né, uma lâmpada, um guarda-roupa e uma televisão. Como que eu digo o nome desses 6 objetos aí em inglês? O primeiro nós temos o toilet, o segundo chair e terceira a bed. A quarta nós temos a lamp. Nós temos o próximo, que é o wardrobe, aí nosso guarda-roupa. E, por último, TV, que é a TV. Ok, gente, a nossa aula de hoje foi finalizada. Para mais informações, acessem a plataforma Eduque, ok? Bye, bye, see you next class. Tchau, tchau, até a próxima aula.